Bom dia, é uma alegria juntos novamente para adorar ao Senhor no estudo dos 10 mandamentos. Estamos no 7º mandamento, não adulterarás, e esse mandamento tem basicamente por ensino a preservação do casamento. Não adulterar significa preserve o casamento. Já estudamos deste mandamento um dos 3 ensinos. Estudamos: o casamento sempre foi a vontade de Deus para o homem, sempre, ou seja, não foi algo que a igreja criou, não é algo da modernidade, não é algo cultural, que é o que muitos tentam ensinar hoje no mundo ocidental, é que o casamento ele é cultural. Ou seja, se é da cultura, pode ser que em outra cultura a gente não precise do casamento. E quando a gente fala casamento aqui, é o casamento tradicional monogâmico entre um homem e uma mulher. Hoje é até difícil explicar o que é casamento, porque você tem que deixar muito claro, porque para outras pessoas casamento é outra coisa, né? Tem um casamento poligâmico e tem outras que não são casamento, certo? São pecado. Então, primeiro ensino: o casamento sempre foi a vontade de Deus para o homem. Não é algo cultural, não é algo social somente, não é algo moderno, nem do cristianismo. É algo que foi inventado, criado por Deus na criação, antes do pecado entrar no mundo. Lá em Gênesis capítulo 3, foi o texto que fala que o pecado entrou no mundo. Antes do pecado entrar no mundo, Deus criou a instituição do casamento. Então é para todos os povos, é para todo ser humano, é a vontade de Deus, não tem como ir contra essa verdade bíblica. Daí o 7º mandamento, não adulterarás, é uma forma de preservar este casamento. Lembrando que era uma das estipulações para a pena de morte, a pena capital em Israel. Se a pessoa cometesse esse pecado, ela seria morta. Então veja como era sério esse mandamento, muito importante. Vimos também o 2º ensino sobre o casamento. Domingo passado, nós observamos que o casamento tem como objetivo a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, deixou isso muito claro, que o casamento é para glorificar a Deus com os nossos corpos, e pecar com o adultério, com as imoralidades, era uma forma de ir contra a glória de Deus. Então o casamento é para a glória do Senhor nosso Deus. E hoje o 3º ensino é que o casamento ele é preservado ao rejeitarmos toda e qualquer forma de imoralidade. Quando você rejeita toda e qualquer forma de imoralidade, você está preservando o seu casamento. Então isso é fundamental. Tanto que o mandamento não adulterarás não é só a prática em si de não adulterar. O Senhor Jesus ele ensinou, Mateus capítulo 5, que tem uma forma de adultério na mente, e aqui o mandamento trata de uma forma de adultério na prática. Então o adultério começa na mente, no coração, e se estende até a prática. Então nós temos que cuidar principalmente da mente e do coração. Por quê? Se a sua mente e coração estiverem em constante purificação, você não deixa a imoralidade entrar na sua mente. Eu sei que 100% é quase impossível, porque até dirigindo na rua vem um som de uma música, ela pode ser extremamente imoral. Então você não tem como não ouvir. Ou coisas nesse sentido, às vezes é até difícil se proteger. No entanto, quanto mais você exercita sua mente a ter nojo, a ter aversão, a literalmente odiar toda e qualquer forma de imoralidade, você está se preservando no seu casamento e fugindo de qualquer forma, quer seja mental ou física, de adultério. Nós lemos no domingo passado, já começamos a ver esse ensino, lemos Levítico capítulo 20, do 10 ao 21, um texto difícil de ler, e voltando para casa, conversando com a turma, a turma é eu, Daniel e os meninos, conversando com a turma sobre esse texto, a gente pensou, tem textos mais difíceis do que esse, tem textos em Jeremias, que são assim, difíceis de ler em público, né? E aí você fica pensando, rapaz,
E esse texto que nós lemos de Levítico 20 é um texto pesado, né, porque trata de assuntos pesados, mas a Bíblia ela tem a revelação do Senhor sobre todas essas questões para a nossa santificação. Então nós lemos esse texto, sei que não foi fácil, é difícil de ouvir certas questões, mas temos que ler, aprender e ter essa reação. Isso é bom. Quando a gente lê Levítico 20, do 10 a 21, e tem nojo disso, isso é um bom sinal. Significa que você está purificando o seu coração. Mas essas coisas, elas existem e, obviamente, não devem existir no nosso meio, porque nós somos crentes em Jesus, santos, lavados pelo sangue do Cordeiro, nova natureza, mente de Cristo, cheios do Espírito Santo. Então, estas coisas a gente nem conversa no sentido banal, de forma nenhuma. Não, o crente ele tem que ter essa postura em toda e qualquer situação, e ao conversar sobre tais assuntos, obviamente tem que ser para a edificação, a instrução, para que haja crescimento, para que haja aprendizado, proteção e purificação na vida dos crentes em Jesus. E caso algum incrédulo, ímpio, não crente, trate desses assuntos levianamente com você em qualquer contexto, olha, não amenize, corte radicalmente. Esse é um momento que o crente fecha a cara e diz, eu não converso essas coisas, certo? Por quê? Porque você tem que fazer a diferença exatamente nesse momento. Ah, mas eu vou perder uma amizade. Não perde nada. Se a amizade envolve esse tipo de conversa, né, conversas de imoralidade, de perversão, corte, automaticamente, independente da sua idade, corte, perca a amizade, e com alegria, porque não valeu a pena. Ah, mas eu tenho que ser luz. Você foi luz no momento que você fez isso. Nesse momento, o crente tem que ser radical, nesse momento. Não em outras coisas, tem coisas que a gente não precisa ser radical, mas nesse momento tem que ser, no que se refere à pureza, no que se refere à santidade. Aí você tem que cortar e dizer, olha amigo, esse assunto eu não gosto, não me interessa. Se quiser conversar, converse com outra pessoa, acabou. É simples. Nunca mais aquela pessoa vai conversar isso com você, talvez nem converse com você mais. Mas é melhor assim, entende? É melhor assim. Agora, se a pessoa entender e quiser ouvir do Evangelho, aí você fala das coisas de Deus, da palavra do Senhor, da santidade de Deus. Mas não permita, porque às vezes a gente fica meio constrangido, o ímpio vem falando essas porcarias, coisas nojentas, e aí você, por educação, acaba escutando e tudo, porque eu sei que você é educado e tudo, educada, mas não faça isso. Corte. Esse é o momento de cortar de uma maneira séria qualquer tipo de conversa com pessoas que não querem edificação, que é somente sujar a sua mente, certo? Então o casamento nos protege da imoralidade sexual. 1 Coríntios 7, verso 2, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar essa verdade, como o casamento ele existe para nos proteger. Então nós vimos isso em 1 Coríntios 7, verso 2, que diz assim, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Então vimos que naquela época o problema era exatamente um homem solteiro. Paulo indicava, né? Não era o problema, era a sugestão, né? Paulo sugeria, olha, permaneça solteiro. Mas por quê, Paulo? Porque a perseguição está grande. Se você tiver esposa e filhos, fugir da perseguição vai ser mais difícil. Você pode até chegar a ver sua esposa e filhos ou mortos ou presos. Porque naquela época a igreja de Jesus era perseguida por judeus e por romanos. Então o Império Romano também perseguia. Não era todo imperador, mas um perseguia, outro não, um perseguia, outro não. Havia uma mudança de imperadores muito grande naquele primeiro século e acabava que, normalmente, os cristãos eram perseguidos. Então é melhor você não se casar. Mas, se você tiver que escolher entre pecar, fornicação, sexo ilícito, é melhor se casar. Então, se você não consegue, case-se. Então, esse era o princípio aqui. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Isso não quer dizer que o casamento se reduz a isso. O casamento é muito mais. O
casamento é companheirismo, casamento é comunhão, é parceria, é um amor desprendido e abnegado, é tudo isso e muito mais. É replicar o relacionamento de Deus para com o pecador. O casamento ilustra, né, isso também. No entanto, tem esse elemento de santificação no que se refere à relação íntima entre homem e mulher. Verso 9, 1 Coríntios 7, 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, isso se refere a homens solteiros, também mulheres solteiras, que foram motivados por Paulo a viver um celibato, se tivesse condição. Paulo deixou muito claro, sejam celibatários. Mais à frente, no verso 7, ele fala do dom do celibato. Mas é um dom, não é todo mundo que tem. Se você tem, não se case. Por quê? Você vai prejudicar a vida de alguém quando você casar, porque você tem o dom do celibato. Mas, não tendo, então você se case, porque senão você vai vir a pecar, e isso não é a vontade do Senhor. E 1 Coríntios 7, verso 5, aqui falando da oração. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então perceba que a relação entre marido e mulher, relação íntima no casamento, ela é fundamental para a santificação do casal. Em alguns momentos de dificuldade da vida, vamos nos privar, é um tipo de jejum, vamos nos privar da relação íntima para nos casar, para orarmos por esse problema e por essa dificuldade, certo? E veja que, e por que isso? Era uma forma de expressar para Deus, Senhor, esse é um problema extremamente sério, saímos até da nossa rotina, Senhor, nos atende. É uma forma de dizer isso na prática, não somente com pensamentos, mas de uma maneira mais forte. É a mesma coisa do jejum. Você não jejua quando é abençoado, você só jejua quando passa por problemas e tribulações e dificuldades. Você pode jejuar para vencer pecados, e a gente teve uma série de estudos sobre jejum na quarta-feira, uns anos atrás, mas esse aqui é um tipo de jejum. No entanto, não demore, tem que voltar a ter a relação íntima marido e mulher, porque Satanás vai tentar. Existe uma prática nociva que acontece em alguns casamentos, que é a chantagem, quando um quer algo do outro e chantageia-o através da privação da relação íntima. E isso é um pecado, isso não pode. Isso é um direito que cada cônjuge tem, dado por Deus um ao outro. Você não pode usar isso como manipulação dentro do seu casamento. Isso não pode acontecer, certo? Então não faça dessa forma. O casamento é uma aliança solene entre um homem e uma mulher. Um só homem e uma só mulher que prometem fidelidade mútua até que a morte os separe. O casamento é uma aliança, é uma decisão, é uma promessa. Nós temos que aprender, porque a sociedade ocidental desaprendeu. Temos que aprender a fazer promessas e a cumprir as promessas. A nossa palavra, estou falando nossa, não só a sociedade ocidental de modo geral, como muitos crentes em Jesus. A nossa palavra, ela perdeu a força e a validade. A nossa palavra, qualquer crente em Jesus, ela tem que ter validade, né? Quem é que vai habitar lá no tabernáculo do Senhor? Aquele que jura e mesmo com dano próprio, não se retrata, não volta atrás. Eu jurei, vixe, vou ter um prejuízo financeiro. Paciência, eu jurei e está jurado. Jurar, eu dei minha palavra. Eu apertei a mão, eu fiz o acordo. A não ser que a outra parte me dispense do acordo. Se não dispensar, minha palavra é a minha lei. Então nós temos que aprender a ser assim, porque no dia do nosso casamento foi assim. Você deu a palavra diante de Deus e das testemunhas de que você iria amar aquela pessoa até que a morte os separe. Independente das situações, você tem que manter a sua palavra. Você tem que cumprir o que você falou.
Ah, isso é triste, isso é difícil, o tempo muda, as pessoas mudam, e aqui vem o marketing. Nosso próximo encontro de casais, vamos tratar exatamente disso, né? De promessas de amor. Esse é o tema que a gente vai trabalhar, de como você promete, e a aliança prometida ali, ela se desenvolve no relacionamento de amor. Ao contrário do que a sociedade moderna pensa. O que é que a sociedade moderna diz? É que um casamento monogâmico, como é dito dentro da Bíblia, ele é fadado a se desgastar com os anos e a se tornar frágil, fraco, triste e cheio de sofrimentos. Certamente a história de muitas pessoas que não temem a Deus e que não observam a Bíblia Sagrada foi essa. A história de sofrimento dentro do casamento, de abusos e opressão. É verdade. No entanto, para os crentes em Jesus, para aqueles que temem a Deus e obedecem à palavra do Senhor, essa não é a verdade. A promessa bíblica é de um casamento próspero e feliz. Obviamente, dentro dos limites do pecado. Todos somos pecadores, né? Então, óbvio que não tem ninguém perfeito, nenhum relacionamento perfeito, nenhuma instituição perfeita debaixo do sol, porque o pecado domina as nossas naturezas. No entanto, o casamento é a provisão de Deus para a felicidade de um homem e de uma mulher. E quando se cumprem as promessas de amor, os votos, isso acontece. À medida que os anos vão passando, vai melhorando, mas tem que cumprir a promessa, tem que confiar no Senhor. Lembre-se, o justo vive pela fé. Então você tem que crer no que a Bíblia diz. Isso é viver pela fé, fé no Deus da Bíblia, que se revela na Bíblia. Viver pela fé não é ter emoções, isso não é viver pela fé. As emoções existem em nós, elas são frutos de uma adoração genuína a Deus e de uma fidelidade ao Senhor. Elas são resultado, elas não são o fator motivador da nossa vida cristã. A fé é o Senhor que provê para nós, nos alimenta, nos realimenta desta fé que vem do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, desde o dia da nossa conversão. Então, observe Provérbios 2,17. A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então nós não podemos viver assim, né? Esquecer da aliança de Deus. O casamento é uma aliança feita também com Deus. Então nós temos que honrar essa aliança. O cartório, o papel do casamento civil tem a sua validade para a nossa sociedade, para um testemunho público, mas não é o mais importante. O mais importante é a nossa promessa de amor, é o nosso voto, é a nossa aliança. Olha Malaquias 2,14. Malaquias 2,14. Malaquias foi um profeta que pregou no período pós-cativeiro babilônico. Foi o último profeta do Antigo Testamento, dentro do cânon do Antigo Testamento. Porque se você considerar detalhadamente, foi João o Batista, o último profeta do Antigo Testamento, da velha aliança. Mas a ideia aqui é que mesmo depois dos 70 anos de cativeiro, mesmo depois de muito sofrimento da nação de Israel, né, nas mãos da Babilônia, do Império Persa, eles ainda estavam vivendo em pecados, e pecados grosseiros e terríveis. Um desses pecados era quebrar a aliança do casamento. Não eram poucos, eram vários. Olha Malaquias 2,14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Observe que Malaquias, capítulo 14, e no verso 13, lemos ainda fazeis isto, cobri o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Por que Deus não aceitava a oferta? Por que Deus estava reclamando do povo e dizendo, não aceito a oferta de vocês? Ia lá o israelita sacrificar o cordeiro do holocausto em perdão dos seus pecados,
né? Ele achava que estava tudo bem. Isso aqui é importante, mas às vezes a gente acha que está tudo bem, está tudo tranquilo na nossa vida, porque eu tenho alimento, eu tenho saúde, eu tenho as coisas, está tudo tranquilo, está tudo ótimo. A gente pauta a nossa vida por isso, mas nós devemos observar e avaliar a nossa vida pelo que a Bíblia diz. Ia lá o israelita sacrificar o cordeiro, tudo direitinho, só que Deus revelou ao profeta que ele não estava satisfeito com aquele cordeiro. Mas por quê? Porque você rompeu a aliança do seu casamento com a mulher da sua mocidade. Por isso. Percebe como o casamento é algo caro e precioso e especial para Deus? Deus não queria nem receber a oferta daquele homem por conta do casamento. E aqui só um detalhe para quando você lê a Bíblia, e a gente vai ler um texto já já em Provérbios, que fala muito da mulher adúltera. E aí você diz, por que não tem um homem adúltero, né? Por que não fala? Só fala da mulher adúltera. Mas aqui em Malaquias se refere ao homem que deixou a mulher da sua mocidade. Então tem textos que falam da mulher adúltera e tem textos que falam do homem que rompeu sua aliança de casamento. Percebe? Então, observe que tem os dois aspectos dentro do texto da Escritura, falando também dos pecados dos homens, não é só dos pecados da mulher. E lá em Mateus 19:6, Jesus diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então é algo que não pode haver separação, não é a vontade de Deus. Já ouvi muito essa ideia, pastor, acho que é a vontade de Deus eu deixar a minha esposa, é a vontade de Deus eu deixar o meu marido, porque não nos damos bem, porque não funciona, por causa disso, por causa daquilo, não sei o que. A pessoa pode colocar todos os motivos do mundo. Aí eu vou ler esse texto aqui, de Mateus 19:6, de Malaquias capítulo 2, não é a vontade de Deus. Agora, se você quer fazer, seja honesto. É o meu querer, a minha vontade, e eu estou indo contra Deus. Aí tudo bem. Aí é a sua escolha. E eu oriento, não faça isso, porque é completa loucura. Ir contra Deus é completa loucura. Mas está na Bíblia. É um texto que está muito claro, certo? Então, é isso que nós devemos entender. O casamento é a vontade de Deus. O casamento é para a glória de Deus e o casamento, ele é preservado quando nós lemos esse mandamento, não adulterarás. Então você vai se guardar de toda e qualquer forma de imoralidade. A proibição do adultério e dos demais pecados por imoralidade, que o sétimo mandamento fala não só do adultério, especificamente sim, mas de vários pecados de imoralidade estão ali também no escopo desse mandamento. Então, esse mandamento está baseado na pena de morte. Isso apresenta a santidade de Deus e a seriedade e perigo desses pecados. É muito perigoso esse tipo de pecado. Ele pode arruinar a vida de uma pessoa e a descendência desta pessoa. Os filhos e os netos. Então, isso é algo muito importante, isso não é só para o crente em Jesus, isso é para todo ser humano. Por quê? Porque o casamento é da ordem da criação, foi antes do pecado, então isso é para todo ser humano. Nenhum ser humano deveria fazer isso. Todo ser humano deveria honrar os seus votos de amor, de promessa de amor por toda a sua vida. Provérbios capítulo 30, verso 20, diz assim: tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. E aqui, por mulher adúltera, entenda, é a mulher estrangeira. A palavra no hebraico, tanto aqui como lá em Provérbios capítulo 5, literalmente é mulher estrangeira. O que significa mulher estrangeira? É a mulher que não crê no Senhor. É a mulher gentia, dentro da linguagem do Antigo Testamento. Em vários textos, em Deuteronômio 7, a gente vai estudar isso mais à frente, Deus condena quem tem um casamento com alguém que não é do povo de Deus, alguém não convertido. Deus condena na Bíblia essa prática, porque afasta a pessoa de Deus. É o que acontece. E então, esta mulher é uma dessas mulheres que afasta as pessoas,
aos seus outros homens de Deus. Por isso que é a mulher estrangeira. Ela não é crente na velha aliança, no Messias, ela é de outros povos, e é por isso que o povo de Israel tem que ter cuidado com essas mulheres. Lembram da história de Balaque e Balaão? Pois a história de Balaque e Balaão fala muito disso. É uma história complexa, mas a gente não vai observar tudo aqui hoje. Mas Balaque, o rei dos Moabitas, vendo o povo de Israel numa multidão chegar perto dele, o que é que ele fez? Contratou um profeta da Mesopotâmia, chamado Balaão, para amaldiçoar Israel. Naquela época era assim. Você tinha os profetas para amaldiçoar, porque quando eu for para a batalha, eu vou vencer a batalha. A maldição do profeta é tão forte que o povo já morre ali e eu nem preciso batalhar. Só que Balaão, tem toda a história da jumenta de Balaão, e tudo, ele tinha, essa é a dificuldade dessa história, um dia a gente vai ver isso mais detalhadamente, mas Deus se revelou a esse profeta, e ele não era um profeta do Senhor, mas Deus se revelou a ele, e as 3 vezes que Balaão tinha que amaldiçoar Israel, para que Israel perdesse a batalha, Balaão abençoou. Então ficou ruim para Balaão. Aí Balaque chegou e cobrou, né? É como se ele estivesse dizendo, eu te paguei, e foi caro. E o povo, tu fez foi abençoar, né? E agora? Aí Balaão, para não perder o dinheiro, isso não está na Bíblia, mas isso é uma interpretação bem livre, né? Para Balaão não perder o dinheiro, foi o que ele fez. Olha, eu não pude amaldiçoar, Deus não deixou. Mas eu vou te contar como é que você destrói o povo de Israel. Pega umas mulheres bonitas, bota perto deles e deixa lá. Porque eles vão ter relacionamento com essas mulheres e, consequentemente, o próprio Deus vai puni-los, porque se relacionaram com mulheres moabitas que não temem ao Senhor. E foi dito e feito, o episódio lá de Baal-Peor, em Números 25. Isso aparece até lá em Apocalipse, né? Como ilustração da imoralidade entrando nas igrejas da Ásia Menor. Então a gente tem que entender esse tipo de pecado. Essa é a mulher estrangeira, são aquelas moabitas. Certo? A mulher adúltera que é essa mulher estrangeira. E aí em Provérbios capítulo 5, e quem escreveu o livro de Provérbios, tudo indica, né? Foi o sábio Salomão. É um livro que foi escrito para jovens, para se guardarem puros na sua santidade diante do Senhor, principalmente nessas questões. E o texto diz assim, Provérbios 5, verso 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera, aí você lê, é a mulher estrangeira, é a mulher gentia, destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. E aqui novamente eu digo, o justo vive pela fé. Você crê no que a Bíblia está dizendo? Se você crê no que a Bíblia está dizendo, você sabe que a mulher de pecado, ela vai tentar você a cair. Aí diz, mas aqui fala só para o filho. Não, se refere tanto ao homem como à mulher aqui dentro do seu relacionamento, mesmo que fale somente ao filho, certo? E é importante entender que na modernidade, como é que você entende os lábios, né, dessa mulher? São favo de mel. Aí você entende, é o Instagram dela. É o WhatsApp dela, entende? Então você não conversa no WhatsApp com mulheres assim, nem homens casados, nem homens solteiros. Não conversa. Você bloqueia e deleta. É simples, porque hoje os lábios desta mulher adulta estão no WhatsApp, estão no Instagram, estão nas redes sociais. É pelas mídias sociais que começa o adultério da mente, do coração e depois da prática. Hoje é assim que funciona. Então você tem que santificar suas mídias sociais. É isso mesmo. Para os casados, o homem e a mulher devem estar sempre observando os celulares um do outro. Sempre. Sem senha, ou se tiver senha, tem que saber. É uma proteção, não é questão de duvidar, é questão de proteção.
porque todos somos pecadores. E aí aparece aquele contato, puf, bloqueia, deleta, na hora, tá vendo aqui? A mulher estrangeira, aí, deleta. É assim que você tem que fazer. Não brinque com isso não, é sério. É terrível. E você tem que fazer isso porque a conversa, os lábios, destilam favo de mel. Satanás, ele não consegue entrar na sua mente, nem nas suas emoções, para que você caia nesse tipo de pecado. Ele não consegue. Ele não consegue. Mas ele sabe quando você está numa fase difícil do seu casamento. Ele sabe. Ele sabe porque ele vê as coisas, né? Ele não é onipresente, mas ele tem os anjos, ele percebe naquela época que acontece no seu casamento que está em baixa, está difícil. Alguns problemas, algumas dificuldades, conversas que não estão encaixando. Aí ele diz, é o momento de colocar uma mulher estrangeira perto desse homem, ou um homem estrangeiro perto dessa mulher. É nesse momento. E é isso que ele faz. Ele não é culpado do seu pecado, ele é culpado de promover mais pecado ainda. Então ele vai colocar as armadilhas ao seu redor. O homem e a mulher crente, que estão sempre lendo a Bíblia, em oração, na igreja, e purificando-se dos seus pecados, percebe a armadilha na hora. Na hora. E aí é com essa mulher que você deve ser grosso. Ser homem. É da natureza do homem, às vezes, ser grosso e duro. Não faça isso com a sua esposa. Faça com a mulher estrangeira. Pronto. Guarde toda a sua brutalidade. E no dia que essa mulher vier, aí você joga para ela. Nunca mais ela chega perto de você. Não tenha dúvida. Não, mas esse é o método. Esse é o método. E é assim que os homens devem fazer, da mesma forma as mulheres também. Né? Todo cuidado, seja doce e amável com seu marido, e seja bruta com o homem estrangeiro que chegar perto. E vão chegar. Quando? Quando você estiver vulnerável. Passando por uma dificuldade, mais frágil, às vezes é uma doença, às vezes é um problema financeiro, a gente fica mais sensível, aí o maligno vem e coloca a armadilha, e ali a pessoa acaba caindo, mas se estivermos sempre nos fortalecendo, não vamos cair. E diz mais aqui, né? Verso 4 diz, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. O justo vive pela fé, ele crê na Bíblia, não se afaste do que a Bíblia diz. Então, essa mulher estrangeira, esse homem estrangeiro é um incrédulo que quer te afastar dos caminhos do Senhor. Escuta a Bíblia. Não é para você, esse homem, essa mulher jovem, e nem é para você casado. Aí ele diz no verso 8, afasta o teu caminho da mulher adúltera, não te aproximes da porta da sua casa. Não chegue nem perto da porta da casa dela. Não tem nenhum tipo de relacionamento. Não responda ao WhatsApp. Nem diga obrigado, nem por favor. Corta completamente. É isso que a Escritura quer dizer. Não se aproxime da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Aí, para os casados, você tem uma honra, cuidando da sua esposa, a esposa cuidando de você, construção de um casamento de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Você vai entregar isso? Vai perder essa bênção de um relacionamento duradouro por toda uma vida, por nada? Então isso é completa loucura. E é o que nós vamos ver no encontro de casais no próximo mês, em setembro. Promessas de amor. As promessas de amor fortalecem um casamento ao longo dos anos. E quanto mais os anos vão passando, melhor vai ficar este casamento. Obviamente, se estão seguindo a vontade do Senhor, claro. E então diz, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos. Vai ter um prejuízo financeiro aqui. E o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Em vez de você cuidar dos seus, vai ter que cuidar de outros, né? Que vieram a partir desse relacionamento
que não deveria acontecer. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Então você vai gemer, sofrer, porque você escolheu este relacionamento que Deus condena. Então isso aqui é importante ler. Eu sei que talvez todos aqui já leram esse texto, mas é importante reler para entender a gravidade do que é estar entrando no relacionamento com uma mulher ou um homem que são incrédulos, perdidos e que vêm destruir relacionamentos duradouros. E diz mais, verso 12, e digas, como aborreci o ensino. Aí você erra, passa 10 anos errando, aí depois acorda, aí, por que eu aborreci o ensino? Está na Bíblia, por que eu não segui o que a Bíblia dizia, né? E desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Por que eu não ouvi? Deus é misericordioso, irmãos, e Deus ele abençoa até aqueles que cometem pecados e se afastam da vontade do Senhor. Deus ele tem misericórdia, Deus ele tem prazer em restaurar casamentos, Deus quer realmente. O Senhor não é um Deus que quer só punir. Óbvio que é da natureza do Senhor ir contra o pecado, porque Ele é santo, santo, santo. No entanto, também é infinito em misericórdia e Deus ele quer restaurar relacionamentos. Graças a Deus, porque o Senhor tem misericórdia e abençoa e sempre busca, obviamente, restaurar os relacionamentos. Não adulterarás, preserva o casamento. Casamento é a vontade de Deus para o homem, o objetivo do casamento é a glória de Deus, e o casamento é preservado quando rejeitamos toda e qualquer forma de imoralidade. Então, se guarde, se cuide, vigie seus olhos, são a janela da alma, não olhe as coisas, deixe seu celular, seu computador sempre à vista, guarde-se da pornografia, quer seja a mais leve ou a pior que existe, guarde-se de qualquer forma de pornografia, purifique a sua mente, leia a Escritura, leia as coisas boas que refletem a Escritura, assista aquilo que edifica, seja você uma pessoa, um indivíduo que quer sempre estar perto de Deus, fazer o que Deus gosta, o que Deus aprova. Você vai perceber que ao longo dos anos da sua vida, ao olhar para trás, você vai entender como Deus é bom. Você vai ficar assim, sem palavras, né, para descrever a bondade de Deus. E se você, infelizmente, decidiu ir por alguns dos caminhos de imoralidade aqui, você vai olhar para trás e vai ver como eu fui pecador. E aí você se arrepende do seu pecado, pede perdão a Deus, continua sendo fiel ao Senhor, que Ele é infinito em misericórdia para te perdoar e para fazer você acertar daqui para frente. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos dê uma mente cada vez mais santa e de acordo com a vontade de Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito para conosco. O Senhor sabe das nossas falhas e pecados e da nossa luta contra o nosso próprio pecado. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos com Teu Santo Espírito para termos uma mente pura, corações puros, para vivermos de modo que agrade a Ti, ó Pai. Livra-nos deste homem, desta mulher adúltero, que são os estrangeiros, os incrédulos, aqueles que vêm para destruir os casamentos e também a santidade dos jovens. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a ser cada vez mais santa, em cada indivíduo aqui, se santificando por causa do Senhor e para a glória do Senhor e para prestarmos uma adoração que agrade a Ti. Purifica, Senhor Deus, a Tua igreja, santifica a Tua igreja. Só o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas, para que sejamos, ó Deus, luz no meio das trevas e o Teu nome venha a ser exaltado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê um bom almoço e até a noite, às 18h30.